Boa tarde, gente, tudo bem? Então, a partir de agora eu vou começar a publicar mais aulas, publicar aulas no YouTube para melhorar os estudos de vocês. E aí eu vou falar sobre o assunto que foi das últimas duas atividades, que é o renascimento. Espero que seja legal para vocês, ajude vocês a entender melhor as atividades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, tudo bem? Bom, então, antes de entrar no Renascimento, eu queria comentar sobre o último assunto que a gente viu quando ainda não estava em sala de aula, para a gente tentar refrescar um pouco a memória, que foi o feudalismo. E aí o feudalismo era uma sociedade que ele era muito dividida. O feudo é como se fosse uma fazenda. Então, nesse momento, a Europa ela estava dividida em várias fazendas. E cada dono dessas fazendas grandona, que se chamava senhor feudal, é ele que tem mais poder nesse momento, dentro da região que ele domina. Então, essa sociedade lá no feudalismo, ela é uma sociedade muito ligada à agricultura. A plantação e a criação de animais são as atividades principais que ela exerce. E é uma sociedade, portanto, que tem muito pouco comércio. Eles não têm tanta compra e venda de mercadoria. Cada feudo, que é essa fazendona, ele produz tudo praticamente que ele precisa para sobreviver. E dentro do feudo, dentro da Europa feudal, a gente tem três grupos principais de pessoas, que são o clero, a nobreza e os servos. O clero são as pessoas ligadas à Igreja Católica, os padres, os bispos e o Papa. Já a nobreza, ela envolve tanto os guerreiros, os cavaleiros, quanto os senhores feudais, que são esses donos de terra. E já os servos, eles eram a camada mais desfavorecida da população. São as pessoas que trabalham para o senhor feudal. Então são elas que vão fazer as plantações, criar os animais, construir obras. E, bom, basicamente é isso. E nesse momento, para a gente concluir essa revisão rápida do feudalismo, é importante lembrar também que a Igreja Católica ela vai ter muito poder nesse momento. Ela vai controlar, por exemplo, um terço das terras da Europa. E ela vai controlar a educação, ela controla as artes, ela tem um grande poder. Só que toda essa situação ela vai mudar a partir de dois eventos, que vão ser as cruzadas e o crescimento da população e da demanda de alimentos. Então, as cruzadas, o que elas vão ser? Nessa parte de baixo, está mostrando a África, a partir dela vai acontecer uma invasão na Europa. Os árabes invadem a Europa. E eles vão ter que lutar por vários anos para expulsar os árabes dali. E outro conflito que vai acontecer entre os cristãos e os islâmicos, que são esses árabes, vai ser que os cristãos vão tentar tomar o controle da cidade de Jerusalém, que eles viam como uma cidade sagrada, que nesse momento estava controlada pelos islâmicos. Então eles vão tentar tomar essa cidade para eles, os cristãos. E eles vão fazer vários movimentos que vão ser chamados de cruzadas em direção a Jerusalém para tentar tomar posse dessa cidade. E aí, por exemplo, aqui no mapa está mostrando 8 movimentos dessas cruzadas, que foram tentativas e acabou que nenhuma delas conseguiu, de fato. Os cristãos, apesar de irem, fazerem vários movimentos para o Oriente Médio, tentando conquistar Jerusalém,
eles não conseguiram esse objetivo. Mas o que teve como uma consequência esse movimento? Bom, se antes no feudalismo, se antes no feudalismo cada feudo cuidava de si mesmo e não tinha muito comércio, as cruzadas vão mudar essa situação, porque os europeus vão, ao viajarem, eles vão entrar em contato com novos produtos que eles veem no Oriente Médio, em outras partes que eles não conheciam, e vão acabar trazendo de volta para a Europa. E o que vai acontecer dessas movimentações ao Oriente Médio vai ser o estabelecimento de trocas de mercadorias. Então o comércio começa a existir de novo e começa a aumentar mais uma vez. Quando o comércio aumenta, a troca de mercadoria aumenta, as pessoas vão precisar organizar um lugar em que os comerciantes possam se reunir para vender e comprar mercadorias. Esses lugares vão começar a formar cidades. Então, se antes as pessoas, quase todo mundo morava no campo, agora, quando o comércio volta a nascer, as cidades também voltam a surgir e se tornar mais importantes. Outra coisa que acontece é que a população vai crescer e, portanto, as pessoas vão precisar de mais alimentos para comer. Então, se antes o feudo sozinho conseguia produzir todos os alimentos que ele precisava, agora isso não funciona mais. Ele vai ter que comprar produtos de outras regiões, o que também vai fortalecer o comércio e também fortalecer o surgimento de cidades. Quando as cidades surgem, a cidade nesse momento ela era chamada de burgo. Então, antes a gente tinha 3 grupos sociais, que eram a nobreza, o clero e os servos. Com o surgimento desses burgos, que são cidades, a gente vai ter o surgimento da burguesia, que são os comerciantes. Então, é um novo grupo na sociedade que vai surgir com novos interesses, novas ideias, novos valores. Então, o que esses burgueses vão... Quais eram as ideias que eles tinham? Bom, a sociedade do feudalismo, ela era muito determinada pelo nascimento. Se você nasce nobre, você vai ter vários privilégios. Agora, se você nasce servo, não, você vai estar numa situação bem complicada. Então, o que os burgueses vão tentar mudar, por exemplo? Eles vão querer uma sociedade que seja determinada pelo dinheiro, mais do que pelo nascimento. Porque era uma forma de, como eles eram comerciantes, eles achavam que eles alcançariam uma posição melhor na sociedade se o dinheiro fosse a fonte de status, né? Não o nascimento. E aí, por exemplo, a gente tem agora outra coisa que eles vão defender, que está aqui em cima nesse nuvenzinho azul, que é o racionalismo. Racionalismo é a defesa da razão. Então, se antes a Igreja Católica ela tinha o poder de explicar como o mundo funcionava, por que as coisas eram do jeito que elas eram, agora eles vão querer uma nova forma de pensar sobre o mundo que não dependa só da fé, mas comece a se apoiar na ciência e na razão para explicar o mundo e as pessoas. Outra coisa, portanto, que a gente tem nessa nuvem vermelha aqui em cima é o antropocentrismo. Antropocentrismo é colocar o homem no centro do universo. Então, eles acreditavam que se antes Deus estava no centro de tudo na vida das pessoas, a fé baseava tudo que eles pensavam, agora eles vão colocar mais uma preocupação com o próprio ser humano e não com Deus. E outras coisas aí
que eles vão defender, né, o classicismo, essa nuvem verde aí, que é eles vão querer resgatar a arte e o pensamento lá da Grécia e da Roma Antiga e classificar a Idade Média como um momento de trevas a ser recusado. Aí, ó, tá falando nesse slide sobre o Renascimento na arte. Então, como eu falei, a arte no período da Idade Média, do feudalismo, era muito ligada à religião cristã. Agora, no Renascimento, eles vão tentar recuperar a arte lá da Grécia Antiga e da Roma Antiga, como uma inspiração. E aí, nesse momento também, a gente tem a criação do que a gente chama de técnica da perspectiva. Que perspectiva é um jeito de você criar uma ilusão de profundidade. Então, por exemplo, nesse quadro que eu coloquei do lado, você tem a ilusão de que essa criança aqui embaixo está na frente do quadro e os anjos ali, essas figuras que estão voando, elas estão atrás. Você cria uma ilusão de que você tem a profundidade. Só que na verdade a gente sabe que o quadro ele é uma coisa achatada, ele não tem profundidade. É uma ilusão que você cria através da pintura, colocando uma coisa maior para ter a impressão de que ela está na frente. E outra coisa que vai surgir nesse momento é o mecenato. O que significa isso? Os burgueses, que são os comerciantes, que começam a morar nas cidades, eles vão querer elevar o status deles. Eles vão querer conquistar um espaço maior na sociedade, uma importância maior. E uma forma de fazer isso era pagando artistas para ter na casa deles essa imagem de status. Esses quadros bonitos, esses enfeites. Então, por isso, vários burgueses, vários comerciantes começam a financiar artistas. Outra coisa que vai mudar, além da arte, vai ser a ciência nesse período. Então, a gente vai ter várias descobertas importantes no campo tanto da medicina quanto da astronomia. No caso da medicina, o que vai começar a acontecer? Várias pessoas curiosas a respeito do corpo humano começam a pegar cadáveres de gente morta e abrir para analisar os órgãos do ser humano e como que eles funcionavam. Então, nesse momento, por exemplo, que os médicos descobrem que o coração ele era importante, ele era o órgão principal para acontecer a circulação de sangue no corpo humano. Outra coisa agora na astronomia que vai mudar é que antes, na Idade Média, eles acreditavam no geocentrismo, que a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao redor dela. Agora, com o estudo da astronomia, o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, que eram dois cientistas da época, eles vão descobrir que, na verdade, o Sol é que está no centro e a Terra e os outros planetas é que giram ao redor dele, que é o que a gente chama de heliocentrismo. E aí, só para a gente terminar, eu coloquei uma curiosidade, que é de que as tartarugas ninja, Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo, eles são personagens criados em homenagem aos pintores do Renascimento. Bom, era isso, gente, que eu queria comentar rapidinho sobre esse assunto. Semana que vem eu espero publicar mais um vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem para mim. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!